gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha, hoje vocês não vão acreditar aonde eu estou. Hoje o meu programa Elaine Bogress tem a honra e o privilégio de conversar, bater um papo aqui com o querido doutor Guilherme Gandini, que está aqui. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Elaine, tudo certo, graças a Deus. Que bom, muito obrigada por essa oportunidade que o senhor nos deu, da gente conversar um pouquinho, fazer uma pequena entrevista, para a gente poder adquirir algumas informações, algumas orientações, né? A gente está num período meio crítico, complicado um pouco, né? Mas a gente vai conversar um pouco com o doutor Guilherme. Doutor, o senhor é médico clínico, só tem essa especialização ou não? Eu na verdade sou formado em Juiz de Fora, fiz pós-graduação em Fisiologia Humana e recentemente pós-graduação em Medicina Esportiva. E trabalho com Medicina da Família e Comunidade há cerca de 8 anos. Que beleza, olha só, hein? Hoje já começou bem o programa hoje. Doutor Guilherme, a gente está, nós todos, estamos num momento muito difícil, muito complicado, com essa pandemia, com tantos protocolos, né? Fala-se tanto em Covid-19. O que o senhor quer dizer para a população, para a gente que está fazendo esse programa e para quem está assistindo a gente? Então, a Covid-19 foi uma doença surpresa, né, para todos. Isso, ainda os dados são muito incertos sobre a origem de fato, né, da doença, mas o que se sabe oficialmente é que ela surgiu na China em 2019, entre novembro e dezembro de 2019, e aquilo que parecia ser uma coisa endêmica acabou espalhando para o mundo inteiro. Não é uma doença gripal como todo mundo imagina, é uma doença ainda incerta sobre a forma dela se produzir, a forma dela em relação a cada corpo, e ao contrário de outras doenças que nós tínhamos, né, ela era sazonal, a Covid-19 ela mostrou que ela não é sazonal. Então, seja no frio, seja no calor, independente da época climática, ela tem um potencial muito alto de força, né? Sim. É uma doença que, assim, hoje classifica ela um pouco mais como doença vascular, né? Doença de acometimento vascular. A origem, se é pulmonar ou se é uma outra origem, ainda está incerta. Certo. Então, assim, não é um resfriado, não é uma gripe, né? É uma doença que tem sintomas gripais, sintomas parecidos com resfriado, mas não é uma gripe, não é um resfriado. É uma doença um pouquinho mais séria. Entendi. E hoje, doutor, após um ano já, né, do início dessa pandemia, os números, né, conforme os relatos aumentando, o que a gente pode pensar com relação a essa doença agora, nesse momento? Então, a gente está num momento muito crítico, não só no Brasil, embora tenha já bastantes países com uma certa melhora, né, que já avançaram bem na redução de casos, na redução de mortes, mas a situação ainda é muito crítica mundialmente. E o Brasil, o que não é novidade para ninguém, nós estamos num alto grau de número de óbitos e número de pacientes contaminados. Uhum. Então, assim, a atual situação no Brasil é uma sobrecarga extensa de leitos, tá? Uma sobrecarga extensa de todos os serviços, porque assim, é uma bola de neve. Você Sim. tem, no aumento do número de internações, você tem a maior probabilidade de mortes. Às vezes até aquele paciente que talvez teria uma condição de saúde, ele é prejudicado por quê? Porque você tem uma sobrecarga do sistema. Tendo uma sobrecarga do sistema, aumenta o número de mortalidade. Aumentando o número de mortalidade, o sistema funerário, por exemplo, também fica sobrecarregado, e com isso está acontecendo outras coisas também, né? Tudo vai se travando. Uhum. Então, o que é interessante ser falado, né? O que a gente tenta passar isso para a população, embora seja uma doença que, se você analisar passo a passo, ela tem uma letalidade baixa, mas o poder disseminativo dessa doença é muito grande. E essa letalidade, ela varia, obviamente, de cada lugar. Porque se você tem um sistema que não comporta muito bem, a letalidade pode subir. Então, assim, uma letalidade na China não é uma letalidade no Brasil. É outro perfil populacional, é outro sistema de saúde. Então não adianta a gente ficar pegando dados, às vezes, de outros países e inserir no Brasil. São realidades diferentes. Vamos ficar comparando, não né? Não tem como comparar. O que a gente tem é isso. Nós temos uma sobrecarga no nosso sistema de saúde
na beira do colapso, inclusive em alguns locais já entrou em total colapso, e com um número aumentado, tanto de óbitos quanto de casos. Sim. Então, assim, o isolamento social ainda é a grande arma, né, para o combate à pandemia, até que se acha um tratamento eficiente, e temos já, né, um grande avanço a vacina, né? Sim. Mas assim, de tratamento inicial, medicação, ainda a gente não tem nada efetivo. Tem algumas medicações que a gente usa no ambiente, né, de terapia intensiva ou intra-hospitalar, mas do ponto de vista inicial ainda não tem nenhum tratamento efetivo. Entendi. Doutor, falando isso ainda, né, não tem como não fugir do assunto. Para os sintomas, quais são os sintomas, né, do Covid-19? O que a pessoa pode ficar sabendo já, olha, esses sintomas é do Covid? O que eu tenho notado muito, nesse um ano, né, eu trabalhei em Campos do Jordão, fiquei um ano trabalhando diretamente com a Covid-19. Eu fazia até uma brincadeira, que eu comecei a observar que os pacientes eles não sabiam descrever os sintomas. Sim. Eles não relatavam que estavam doentes, eles relatavam que estavam estranhos. Tão diferente que essa doença. Então, assim, um diferencial muito importante perguntar para o paciente: você está se sentindo doente ou se sentindo estranho? E a estranheza de sintomas pode vir manifestado com febre, né? Não necessariamente febre alta. Sim. Aliás, em boa parte dos casos é uma febre relativamente baixa, né? E os sintomas são os mais diversos. Então, assim, qual a orientação? Sentiu algo estranho, diferente, mal-estar, prostração, febre, procure a unidade de atendimento, procure o médico, para que ali o médico, estudando junto ao paciente, analisando os sintomas, vê a necessidade ou não do exame para a Covid-19. Isso é muito importante, né? Porque, como o senhor mesmo falou, não é simplesmente uma gripe, né? É porque a pessoa, de repente, está com uma gripe, que ela está com sintomas, ela tem que prestar atenção na estranheza, né? Tipo assim, eu estou diferente, eu estou passando mal, tem alguma coisa diferente comigo, eu não estou bem. Então ela pode suspeitar que possa ser, na verdade. Exatamente. É uma coisa até óbvia, porque assim, se a gente está lidando com alguma coisa diferente, é óbvio que o seu corpo ele vai entender aquilo como algo diferente. Sim. Então não é uma coisa que você já experimentou antes. Então a pessoa ela começa a sentir esses sintomas estranhos mesmo, obviamente, porque é uma coisa diferente. Sim. Então o relato do paciente ele é muito interessante, ele não sabe descrever com exatidão todos os sintomas. Então a orientação sentiu febre, prostração, mal-estar. Nós estamos na época da dengue também, né? Também tem isso. Então, agora a temperatura está caindo um pouquinho, mas ainda tem casos de dengue. Sim. Então assim, pelo sim, pelo não, vai à unidade de atendimento. Febre, prostração, não precisa esperar dar narizinho escorrendo, tosse para achar que é Covid. Voltando a falar, Covid não é gripe. Então, não espera dar coriza, tosse para procurar um atendimento médico. Teve febre, prostração, dores pelo corpo, alguma coisa diferente, procure o atendimento médico. Então para uma pessoa, é isso que eu ia até perguntar para o doutor, para uma pessoa procurar um atendimento médico, esses são sinais de alarme, então? Sim, os sinais de alarme, na verdade, é assim, quando o paciente ele já está isolado, com sintomas da Covid-19, né, qual o sinal de alarme que a gente fala muito para o paciente? É quando o paciente começa a apresentar falta de ar, né, e essa falta de ar é algo assim, o paciente ele não consegue respirar de fato, ele sente muito cansaço, ele vai movimentar, né, em direção à porta, ele sente como se ele estivesse correndo uma maratona. Então, esse é o sinal de alarme. Fora esses outros sinais que nós conhecemos, cefaleia, que é a dor de cabeça intensa, é um sinal também muito importante. Como eu falei no início, né, a doença ela ataca muitos vasos sanguíneos. Então, o paciente ele pode fazer um AVC por conta da Covid-19. O paciente ele pode infartar por conta da Covid-19. Ele pode ter alteração vasculares, né, arteriais dos membros inferiores pela Covid-19. Então, assim, a perna está muito gelada, eu tive uma dor de cabeça muito intensa, fora do comum, dor no peito muito intensa. Tem vários relatos de pacientes que tiveram infarto por conta da Covid-19. Olha só. Então, esses são os sinais de alarme. Sinais de alarme: falta de ar, dor torácica muito intensa,
dor de cabeça muito intensa e dor nos membros inferiores também de forte intensidade. Uma outra coisa muito interessante e que acontece, não é comum, né, mas pode acontecer, é uma alteração de vasos sanguíneos da região do abdômen. Então, alteração no ritmo intestinal muito intensa, ou dor de maneira muito aguda, muito forte, também é um sinal de alarme. Então, assim, dor, vamos classificar como um sinal de alarme também, dor muito intensa, falta de ar, né? Cansaço extremo, esses são sinais que deve procurar a unidade aí de atendimento, uma vez que você está com suspeita de Covid-19. Olha aí, gente, nossa, quanta informação, né? Doutor, nossa, tá maravilhoso, não perca essas informações, passa para o seu amigo, para o seu parente, e ele vai continuar já no próximo bloco. Doutor Guilherme, dando continuidade aqui à nossa conversa, o que você poderia passar para a população, para quem está assistindo, os métodos de prevenção? Quais são? Além do uso da máscara, quando você estiver em contato com outras pessoas, por exemplo, a ida ao supermercado, a ida à drogaria, todo local que tenha outras pessoas em volta, né, desconhecidas principalmente, você deve usar máscara. Além disso, o distanciamento é interessante, né? A máscara ela tem um potencial, sim, principalmente duas pessoas usando, de não transmitir a doença, mas isso não é 100%. Então, o distanciamento também é interessante. Na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, que aliás é até mais interessante lavar a mão com água e sabão, né? Mas na impossibilidade, o uso do álcool gel, que em relação à Covid-19 especificamente, ele acaba funcionando efetivamente. Tá? Os outros cuidados, que eu acho que é interessante falar. Eu tenho observado, acompanhei uma família onde pai, 2 filhas e esposa. O pai e uma filha contraíram Covid-19, a outra filha e a esposa não. Pode ter um caráter genético envolvido? Sim. Pode, é uma doença muito nova. Mas uma coisa me chamou muita atenção dessas 2 pessoas. Né? As 2 que não contraíram a doença foram justamente as 2 que melhoraram a alimentação há 1 ano atrás e vem fazendo uma dieta mais equilibrada, uso de frutas, legumes, fazendo atividade física. Então, assim, a boa alimentação, a prática regular de atividade física, e isso pode até ser feito dentro de casa ou numa área com baixa movimentação de pessoas, né? E se de repente for, por exemplo, fazer uma caminhada onde tem um certo aumento no número de pessoas, o uso da máscara é interessante. Então, assim, atividade física, a alimentação, melhora da alimentação, a hidratação, boa noite de sono e se afastar de notícias negativas vai ser uma grande ferramenta para o combate não só da Covid-19, boa parte das doenças. Então, assim, é importante a gente se manter informado, obviamente. Nós estamos agora, nesse momento, passando informação, mas cuidado com a demasia de informação, seja de um lado, seja de outro. Seja do lado achar que a doença é super simples, que resolve com qualquer coisa, que não é verdade, não é assim, tão simples assim, e nem do lado também pandemonista, tá? De achar que, meu Deus, é o fim da humanidade, né? Tudo vai acabar. Calma lá. Eu acho que assim, nós estamos vivendo uma época muito difícil, é um grande desafio, né? Mas nós já superamos outros grandes desafios no passado e nós temos potencial sim de superar esse desafio, né? Que apareceu para nós aí desde 2019, 2020. Olha só, né? Olha que informação importante para você que está assistindo aí. Você tem que procurar o que é melhor para você, como diz o Dr. Guilherme, né? Procurar uma boa alimentação, fazer exercício, caminhada, arejar a mente, ver o que você está assistindo, o que você está ouvindo, porque isso também é alimento, né, doutor? Para o corpo, o que você ouve, o que você vê, isso fica, aí de repente vem o que? A ansiedade. Sim, exatamente. A baixa imunidade, né? Para quem tem ansiedade, estresse. E você tocou num assunto muito importante, que a ansiedade, ela tem subido exasperadamente. No ano passado, um artigo saiu interessante que para cada 100 diagnósticos de Covid-19, existia 7.000 de ansiedade. Nossa. Então, assim, nós estamos, sim, com a preocupação da Covid-19, mas não vamos esquecer das doenças psiquiátricas que, assim, tem trazido um grave problema, né? Tem sido um grave problema de saúde pública. Então, assim,
novamente afirmando, nós precisamos da informação, óbvio, estamos vivendo uma situação bem anômala, difícil, mas cuidado com o tipo de informação que você está vendo. Existem várias formas de se ver. Existe a forma de se ver saudável e a forma de ver não saudável. Sim. Nós já temos as informações, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Isolamento, uso da máscara, né? Limpeza das mãos, né? Isso é a nossa informação. As outras informações, contabilizar o número de mortos, isso daí não acrescenta ao indivíduo coisas positivas. Sim. É óbvio que nós devemos respeitar e ter isso em nós, uma empatia para quem está sofrendo por isso. Mas focar nisso como informação não é uma maneira boa de se ter. Agora, por outro lado, também não vamos negar a doença, né? Exatamente. Isso não tem como pensar que isso é saudável, né? A negação também não é boa. Uma vez que você se nega, você não se previne, você não se cuida, e aí a coisa fica difícil. Tá, ok. Só para reforçar, o uso da máscara é necessário, o distanciamento social é necessário, isso ajuda muito. O álcool gel na mão, mas sem esquecer de lavar as mãos, no caso de crianças, né? Às vezes brinca e tudo mais, então é importante o álcool gel, mas tem que a mão também tem que estar limpa. Exatamente. Para evitar outras doenças, outros problemas. Pois exatamente, porque existe só a Covid-19, né? Lavar as mãos antes de comer é um ato saudável, né? Então nós não vamos esquecer que não é só álcool, não, né? Precisamos lavar as mãos e na impossibilidade de lavar a mão com água e sabão, estamos no supermercado, na drogaria e tal, uso do álcool, né, o álcool em gel para as mãos, né? E assim, a máscara ela é importante ser usada no meio de outras pessoas, mas o uso inadvertido da máscara também não é bom. Então assim, para mim o isolamento social é muito mais importante do que a máscara. Então assim, evita sair de casa, né? O evitar não é você trancar dentro de casa, é você sair quando for necessário. E por quê? Porque se você ficar usando máscara, quanto mais você usa máscara, mais você também vai agredir o seu sistema respiratório. Então não, usar máscara é importante, perfeito, em um determinado momento, mas o mais importante aí é o isolamento social. Tá, doutor, uma pergunta que me surgiu agora. Para quem de repente diagnosticou Covid, dentro de casa tem 5 pessoas e uma pessoa está Covid-19, está positivo, né? Ela deve ficar isolada dentro de casa, as pessoas que estão dentro da casa também devem fazer algum exame ou tem que esperar os sintomas? Então, assim, na verdade, uma vez que uma pessoa foi diagnosticada com Covid-19 dentro do lar, já tem estudo mostrando que todo mundo já teve contato. Então, sim, todo mundo deve fazer o exame. Tá? Deve ser avaliado por um médico e manter o isolamento entre 10 a 14 dias. Se ninguém apresentar sintomas, isso vai muito da conduta do colega, mas se não apresentar sintomas, após aí os 10 dias a pessoa tem alta, mas toda a casa fica em quarentena. Um positivo, toda a casa fica em quarentena. Fica a dica aí, viu, gente? Doutor, nosso tempo não é muito extenso, né? Infelizmente, mas eu queria perguntar o que você podia deixar de mensagem, né, para quem está assistindo a gente. Hoje me surgiu uma frase muito interessante. Acompanhando alguns pacientes com Covid-19, eu observo que nós navegamos, né, com uma nau a vela. Nós estamos com um barco a motor. Então não existe, usa isso, que serve para todo mundo. Não, nós estamos num barco a vela. E como todo barco a vela, tem hora que a gente vira o vento para uma direção, tem hora que vira a vela para outra direção, enfim, vira a vela para uma direção, vira a vela para outra direção. Então assim, é uma tempestade. Nós estamos num barco a vela e vamos tentar todo mundo harmonizar para uma direção certa. E como toda tempestade, isso vai passar. Olha só, gente, realmente, é o que eu acredito também, é passageiro, isso vai passar. Então, além de tudo que o doutor falou aqui, tenha fé. Sim. Acredite, né? Olha a natureza, olha o céu, o sol, tantas coisas que Deus deixou pra gente aí, né? Então põe a sua fé em prática e creia que tudo isso vai passar. Na hora que você menos perceber, já não existe mais. Exatamente. Né? Estamos com a vacina já avançando, sim, né, doutor? Então logo a população vai ser vacinada. Enquanto isso, vamos nos precaver. Exatamente. E lembrando que a vacina é segura, tá? Temos, não precisa ter medo de tomar vacina, né, doutor? A vacina é segura, mas embora esteja vacinado,
como é tudo muito novo, manter os cuidados da mesma forma. Sempre, né? Sempre. Doutor, eu gostaria de agradecer essa conversa. Além do atendimento que o senhor faz, o senhor tem clínica, tem algum atendimento que alguém de repente possa procurar? Assim, eu atendo numa clínica particular, atendo atendimento ambulatorial, aqui no centro de Pindamonhangaba, ao lado do Laboratório Oswaldo Cruz. Estou lá toda terça-feira à noite. Olha aí, se alguém quiser procurar o doutor Guilherme, será muito bem atendido. Doutor, muito obrigada por essa oportunidade que o senhor nos deu de conceder essa entrevista e passar uma orientação, uma mensagem para quem está assistindo a gente, que isso vai ajudar também. Eu acredito que quem está assistindo deve compartilhar esse vídeo, curtir e se quiser deixar um comentário lá, será muito bem aceito. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Gente, paramos por aqui. Visita lá, essa matéria vai estar no nosso Instagram, @LuelgeProdutora, na nossa página Luelge Produtora e no YouTube, Luelge Produtora. Não deixe de assistir e compartilhar, tá bom? Elaine Bogress, Luelge Produtora, a marca que faz a diferença. Grave isso aí.